ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou existir uma narcomilícia evangélica no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. De acordo com ele, o relato da existência dessa milícia foi feito em uma reunião no Supremo, presidida pelo ministro Barroso. A declaração foi feita em entrevista ao Estúdio I da Globo News. Justamente quem precisava, então, ter uma imparcialidade, não é, Brás? Os ministros. Gente, eu tava pensando nisso hoje, porque eu tava acompanhando que um morador de rua, no plenário, o ministro Alexandre de Moraes disse que foram injustas e infundadas e mandou soltar esse morador de rua que ficou 11 meses preso. Aí eu comecei a pensar o seguinte, que é algo mais representativo, mais democrático no Brasil do que, primeiro, uma manifestação com insatisfeitos, é apenas uma manifestação, mas composta desde um morador de rua até um empresário, ou seja, todas as camadas da sociedade realmente manifestando o pensamento deles ali. Mas aí isso se vira, né? Eles entendem isso como uma força, mas você analisa, Ed. Não, continuando, não, a gente tá parceria. Não, porque eu comecei a pensar justamente, gente, não há nada realmente mais democrático. Aí não, eles precisam combater isso em defesa da democracia, não é? O problema é isso, né? Assim, é o esvaziamento dos termos, né? Perfeito. Democracia virou uma palavra bonita para falar assim, aquilo que nós achamos que é melhor para vocês. Né? E assim, essa ideia é antiga, né? Assim, você pega o Breguet, que é a nossa autoridade máxima em assuntos russos e soviéticos, né? Conhece a história da União Soviética como poucas pessoas no Brasil conhecem. Datas, detalhes e tudo mais. Mas uma coisa que eu lembro que o Breguet sempre recorda, sempre cita, é que dentro da União Soviética se falava o tempo inteiro abertamente em democracia. A democracia era aquilo que a União Soviética estava trazendo para a Rússia e para os países satélites que foram agregados à União. Aquilo era democracia. Sair fora do regime é que era antidemocrático. Então a democracia é o quê? A democracia é o partido. O partido é a democracia é o partido. E quem se opõe a isso é antidemocrático. E quem se opõe a isso é antidemocrático. Por quê? O que acontece? Como que funciona essa manipulação da ideia, né? Bom, primeiro a gente esvazia o termo, né? Não nos importemos com o que originalmente a palavra democracia significa, com um debate profundo sobre a origem das ideias e tudo mais. A gente precisa criar um slogan, né? Uma coisa para todo mundo. Então, democracia é direitos iguais para o povo. Na verdade, nada pode ser mais oposto à ideia de democracia do que dizer que todo mundo é absolutamente igual perante a lei. Que a lei é igual. É meio estranho isso, que choca quando a gente pensa, mas, na verdade, a democracia ela parte do pressuposto de você entender e assumir que certos grupos, certas pessoas, naturalmente, numa organização social, terão mais força e mais poder que outras. E democracia não é suprimi-las. Então, assim, então o que é a democracia? A democracia é o seguinte: a gente vai fazer com que todo mundo seja absolutamente igual. Bom, só que para eu fazer com que todo mundo seja absolutamente igual, eu preciso de uma força externa que seja mais forte do que todo mundo para submeter todos a essa igualdade. E essa força externa é quem? São os iluminados do partido. Então é aquela coisa, confie em nós que nós sabemos o que é necessário para que todos vocês sejam todos iguais perante a lei. Não é? E aí como que se faz isso? Se nivelando por baixo, obviamente, não permitindo que ninguém tenha a capacidade e o poder para debater com as autoridades se de fato aquilo é mesmo democrático. Então primeiro a gente delimita, não, democrático é o que o nosso partido diz. Isso é democrático. E agora nós vamos fazer todos viverem na nossa democracia. E a primeira coisa que você tem que fazer é cortar as asinhas, achatar, esmagar todos aqueles que tenham possibilidade financeira, intelectual, de alcance de fala, né, para contestar a minha versão do que é democracia. Então, a partir do momento que ninguém mais tem condições de contestar o que é democracia, já se estabeleceu que isso aqui, então, é democracia.
E agora todo mundo que contrariar isso aqui é antidemocrático. Então é óbvio que a preocupação de todo mundo que se acha dono da democracia, né, é cortar as asas, é esmagar todos aqueles que tenham capacidade para debater com os poderosos, para refutar, para constranger o poder. Esses são os alvos, então são os manifestantes, são os pensadores, são os intelectuais, são os políticos, são os jornalistas que ainda pensam livremente, né? Todo mundo que não aceite pensar dentro do que é democracia. Agora, a democracia de verdade, obviamente, é algo muito mais complexo e que exige um nível de maturidade que praticamente nenhum país hoje está pronto, porque a democracia pressupõe que você vai entender que certos setores da sociedade, certas pessoas, certos grupos, eles são mais fortes e mais poderosos do que outros, e você cria mecanismos para compensar essa desigualdade dentro de certos processos onde essa desigualdade poderia gerar algum tipo de prevalecimento. Então eu crio mecanismos eleitorais, eu crio mecanismos de acesso à justiça, mecanismos de acesso, né, a certas partes da estrutura do Estado, para que essas desigualdades naturais, nesses momentos X, não façam com que certas pessoas sejam prejudicadas. Né? Mas a democracia ela pressupõe de você aceitar e entender que naturalmente existem grupos que são desiguais. A democracia, então, ela não funciona como um nivelador, mas ela funciona como um reconhecimento do desnível e como um processo complicado e sofisticado de criação de mecanismos para que em determinados momentos essa diferença possa ser compensada ou para que haja maneiras de que as pessoas por si só possam sair dessas diferenças. Então, assim, e aí qual que é a fórmula para isso? Não existe, esse é o problema. É aí que entra a ideologia. Porque a ideologia é quando eu crio um modelo, que é o que os nossos iluministas pensam, o que a esquerda pensa, o que boa parte dos políticos pensam, até mesmo dentro da direita. Não é? É eu criar um modelo de que, bom, esse modelo aqui é o modelo perfeito para garantir a igualdade e a democracia. Então eu crio um modelo de economia, de sociedade e tudo mais, e vou tentar enfiar a realidade dentro do modelo. Né? A ideologia é isso, ela é uma lupa por qual toda luz obrigatoriamente tem que passar por dentro dessa lente, dessa lupa. Né? Então, assim, tudo aquilo que não cabe na minha lente, todos os espectros de cores que não passam na minha lente, não existem. Né? É uma negação da realidade, na verdade, a ideologia, é uma tentativa. Só que o problema de modelos, e óbvio, e aí vem o outro, só que aí vem um outro problema. Quando você parte para a política, para ação política, certo, e não para o debate da política como filosofia e ciência, você precisa se posicionar ideologicamente. É muito diferente quando você é um jornalista, você é um filósofo, você é um intelectual, onde, de fato, você precisa fugir das ideologias, porque você tem que debater com base na estrutura da realidade. Agora, quando você é um político, ocupa um cargo de ação política, se você não se define ideologicamente, o teu adversário vai te definir. E é por isso que a direita só toma na tarraqueta desde 2018, 2019, porque ela não entendeu que essa coisa de ideologia é um papo diferente dentro da ação política. E se você não se define ideologicamente, a primeira coisa que o seu adversário vai fazer é te definir. Demorou quantos meses para criarem o termo bolsonarismo, genocida, neofascistas, cristofascistas? Porque ninguém se. Exatamente, porque todo mundo que estava ali indo para a ação política simplesmente achava que continuava nas redes sociais debatendo teoria política, filosofia, ciências políticas. E não. Então, assim, não existe ainda uma compreensão clara da direita do papel de cada um dentro da democracia. A própria direita ainda não compreendeu direito o que é essa democracia, e ela precisa entender que quando ela parte para a ação política, ela tem sim que tomar certos modelos e se posicionar ideologicamente. Agora, a maturidade existe em você compreender que modelos, que, enfim, uma projeção de um modelo, ela é simplesmente isso, ela é uma projeção de um modelo. Sim. Nenhum modelo consegue abarcar todas as variáveis da realidade.
Então, automaticamente, ao implantar um modelo na realidade, você vai ser obrigado a ceder e a fazer ajustes, porque o modelo não pode prever todas as variáveis. Braz, mas eu acho que justamente é o que é mais sedutor na conversa política da esquerda. Como eles têm uma ideologia, ou seja, algo que não é natural da realidade ainda, é algo que está por vir, então eles idealizam uma realidade. É a mentalidade A revolucionária. mentalidade revolucionária, nesse caso, e aí é sedutor isso. Olha, estamos aqui em favor das mulheres, dos direitos das mulheres. São sempre esses jargões, né? São, Sempre um slogan. São, mas justamente dessa realidade que eles, entre aspas, até almejam atingir, porque algumas coisas são só discurso mesmo, não é a realidade em si. Então, quando eles vão lá e falam e acusam o Bolsonaro na Amazônia, os Yanomamis, a hora que chega a vez deles, eles não cuidam porcaria nenhuma, não é? Então, tem essa coisa de idealizar um cenário, é a ideologia mesmo, e aí o discurso político ser em cima disso. Enquanto os conservadores, eles realmente se atêm à realidade, eles não estão querendo antever coisas, não é? Talvez, exatamente, mas esse é o problema. O político conservador ele tem que entender que quanto político, como agente político, como alguém que faz parte de uma ação política, ele não é mais um debatedor de filosofia política. Quais atos efetivos eles vão fazer, então, em torno dos princípios conservadores ou de direita? Pouquíssimos políticos da direita que entenderam isso. A gente tem já alguns, mas assim, é uma minoria. É uma escola que está se fazendo ainda, né? Tá acontecendo. Só que dia após dia, e não como algo planejado, traçado, A gente não tinha uma direita há 5, 6 anos atrás, praticamente, assim. Esse negócio começou agora, então... As pessoas estão aprendendo a dirigir com o carro em movimento, entendeu? Então, Braz, então deixa eu até comentar que, porque esse final de semana vai acontecer o APAS, não é? E aí, são nesses momentos, então, que as coisas são melhores definidas, essas leituras acontecem de uma maneira mais... Eventos como esse que vai acontecer agora dia 16 de março em Balneário Camboriú, o APAS, né? Ação Política Atlântico Sul, que é o nome do evento, que é organizado pelo pessoal lá do Monday Cast, né? O Lucas Campos e o Henrico Bianchi. Enfim, são eventos muito importantes porque são eventos onde você, de fato, vai ter políticos, jornalistas, escritores, pensadores, né? E é onde é feito esses debates, de fato, onde as ideias são debatidas e são criadas, enfim, a ideia, pelo menos do evento, é isso, né? Criar propostas mais maduras de ação política. Então, essa é a diferença, né? Existe um momento de se debater intelectualmente a coisa, né? E existe um momento da ação política. E o político de direita brasileiro, ele precisa entender que ele é o agente político, ele não é o intelectual. Em qual etapa ele está? Ele não não existe uma institucionalização, né, ainda da direita brasileira, né? Existe uma direita personalista. Tudo funciona dentro da pessoa. Exato. E isso, de certa maneira, a culpa disso um pouco de um traço, de um defeito muito grande da família Bolsonaro, principalmente do Eduardo e do Jair, que são pessoas que têm uma queda por esse culto à personalidade, né? E que eles não aprenderam, eles não entenderam ainda que é necessário uma institucionalização. Eu estou finalizando agora, era para finalizar agora de manhã, estou terminando agora à tarde, uma reportagem bem longa para o BSM, que ela é digamos assim, está conectada a isso que a gente está falando e conectada à última reportagem que eu publiquei anteontem sobre as eleições de Portugal e o problema da direita na Europa também, que lá também é um caos igual aqui, não é diferente. Só que, ao mesmo tempo, isso serve para a gente entender por que a esquerda está sempre um passo adiante, que é justamente por conta desse nível de organização. E essa reportagem, eu estou apresentando uma investigação completa sobre o nível de organização da esquerda alemã para criminalizar a direita na Alemanha.